Olá, estamos aqui ao vivo com mais uma live da Health 5D. Eu sou a Larissa Cohen, sou uma das idealizadoras da Health 5D, que é uma plataforma de saúde integrativa, onde você encontra profissionais de saúde integrativa, onde você encontra conteúdos sobre a saúde integrativa, vários e-books. E eu queria aproveitar esse momento agora, né, para dar um recadinho super importante. A gente teve um nosso primeiro encontro presencial, que foi o Ecossistema de Saúde Integral. Tivemos agora, nesse mês que passou, presencial em Botafogo, no Rio de Janeiro, e foi um sucesso. Foi muito interessante a integração entre os profissionais e a gente vai repetir dessa vez online, a pedido, né, das pessoas, dos profissionais que são associados nossos na plataforma e que não moram no Rio de Janeiro. Então, por isso, o próximo Ecossistema de Saúde Integral será online, no dia 6 de dezembro. As inscrições já estão abertas. Então, quem se interessar em trabalhar com essa parte de networking, né, de outros conhecimentos. A gente vai ter também palestras, né, de uma médica integrativa, que é a doutora Ingrid Guimarães. Vamos falar sobre um Theta Healing da prosperidade com a Leopoldina Simões. Vamos falar também sobre numerologia de 2026 com a Priscila Tavolassi. Então, vai estar bem recheado. E, fora isso, todo o nosso contato com os profissionais. Tá? Então, inscrevam-se lá, as inscrições estão abertas, vocês podem acessar no link aqui do nosso perfil do Instagram ou também no nosso site. Então, quem ainda não conhece a nossa plataforma, acessa www.health5d.com.br ou saude5d.com.br. E hoje nós temos essa live super especial em homenagem ao Novembro Azul. A gente não vai falar especificamente sobre as questões relacionadas à prevenção de câncer de próstata, mas a gente vai conversar sim sobre vários tipos de prevenções que o homem pode fazer. Então, para isso, a gente convidou hoje a psicóloga Norá Gonzalez e ela escreveu um e-book que está lá na nossa plataforma, gratuito, é um presente que nós estamos dando para os homens e para as mulheres também que querem ajudar os homens a se conscientizarem de uma saúde melhor, tá? Então, a Norá, ela escreveu o e-book que se chama O Homem Também Sente, na saúde física e a saúde mental masculina. Eu já estou vendo que a Norá está por aqui, eu vou puxar a Norá para a gente poder já começar a nossa live. Vamos aqui. Norá. Espera aí, só um minutinho. Norá, se você estiver vendo aí o convite para você entrar aqui conosco, pode já. Aqui para você o convite. Só aceitar o meu convite. Tudo bem? Olá, oi Lari. Bom dia, Prazer estar esse dia maravilhoso aí com vocês. Que bom, Novamente, né? eu que agradeço aqui você aceitar nosso convite, né? E você fica muito à vontade para falar um pouquinho também sobre o e-book que você escreveu, que é um e-book muito bonito, né? Uma sensibilidade para essa questão que pouco se fala. A gente sabe disso, que os homens têm essa carga, né, da força, mas por dentro eles também sentem. Então, Nora, eu queria te deixar à vontade para você se apresentar e você falar um pouquinho também sobre esse e-book. A gente vai batendo uma bola aqui à medida que você vai contando para a gente sobre esse e-book. Claro, é um prazer estar com vocês novamente, né? A gente já fez uma fala, né? A gente já conversou um pouquinho sobre esse tema.
Eu sou psicóloga junguiana, tenho 16 anos de caminhada na psicologia, né? Tanto a área clínica quanto a área hospitalar, né? Permeiam a minha vida há bastante Uhum. tempo. E o que me impulsionou, na verdade, para falar e focar nos homens foi essa última experiência desde a pandemia que eu tive atendendo muitos homens da área offshore, né? Então, me chamou muito a atenção as dificuldades, de fato, que eles tinham em se abrir, nos tabus, Uhum. nos preconceitos. Então, eu escutava muito uma frase, né? Claro que ele buscava a terapia ali por estar embarcado, por estar naquele tipo de trabalho, mas quando a corda já estava arrebentando, né? Quando ele já estava ali num nível alto de adoecimento, estresse. Mas muitos falavam uma frase assim eu não tô maluco. Falando assim, não, não, eu não Claro. preciso, não, eu não tô maluco, eu não sou doido, eu não tô maluco. E a resistência, né? É. Os estigmas sociais, né? Que desde criança nós vamos escutando, né? Isso tem um peso maior para o homem. Então, assim, a experiência tão rica, tão maravilhosa que eu pude ter nesse período ajudando esses homens a se olhar, a se transformar, a vencer esses preconceitos, me fizeram pensar assim, poxa, eu tenho um lado muito de contribuição social, né? Eu de adolescente, quando eu pensava numa profissão, era sempre eu quero ajudar, não sabia nem como, mas eu quero contribuir Uhum. para esse mundo. Então, a ideia, né, em parceria com a Health, foi a gente fazer um formato, um e-book, como um serviço social mesmo, um serviço público, né? Para ajudar esses homens, contribuir um pouquinho, para que eles pudessem se entender mais, né? Então a proposta foi algo curto, né? Porque às vezes o homem não gosta de ler, né? É Então verdade. é um Ou pouco não mais. tem tempo, né? Ou tá com Depende, pouco tempo. exato, depende do homem, né? Mas em geral a gente escuta isso. Então, qual a proposta? Um e-book leve, formato revista, fácil de absorver, né? Então a ideia foi um presente mesmo, um presente, né, dentro da minha bagagem, da minha experiência, poder oferecer uma amplitude, né, de consciência. E um ponto legal, Lari, é que, na verdade, normalmente quem impulsiona o homem a se cuidar é a mulher, né? E então, assim, normalmente quem faz estimula, incentiva, né? Ou é a esposa, a mãe, Mas, enfim. Então, as mulheres que puderem estar escutando, né, essa live, que elas possam entender que elas são sementes, né? De, de, de guiança mesmo, né? De é. transformação de cultura desses homens. E você fala uma coisa muito interessante lá no e-book, né? Que o homem, quando ele não reconhece essas emoções. Na verdade, às vezes é até difícil para a mulher que é mais sensível também reconhecer algumas emoções, né? E o homem que está muito focado no trabalho, muitas vezes no sustento da casa. Então, para ele também essa dificuldade existe. E aí você fala lá no e-book que essa dificuldade distancia o homem dele mesmo, né? Então, achei que foi uma frase bem interessante, porque na visão integrativa, o que a gente preza é que as pessoas se olhem, se cuidem, entendam o que está acontecendo para poder pedir a ajuda necessária, para poder pedir ajuda, né? Às vezes não é nem a ajuda específica, mas é alguma ajuda. E pelo que você fala, né, como se realmente houvesse esse distanciamento, e aí como que o homem, como que o corpo dele pode se expressar, né? Porque de alguma forma vai ter uma expressão desse sofrimento, né, dessa angústia, desse distanciamento. Com certeza. Na verdade, o homem sofre muito calado, né? É, É. na verdade, até a possibilidade de ler o e-book, de aproveitar o Novembro Azul
para se olhar mais, para desconstruir paradigmas, crenças, tá maravilhoso, né? Para ter um faixinho de luz ali, eu vou fazer diferente. E era assim, fazer às vezes um mergulho na sua história, como é que era a construção dos seus pais, dos Uhum. homens, por exemplo, da família, da ancestralidade dos homens que a gente vive às vezes tanto no piloto automático que às vezes a gente não para nem para perceber isso. Como é que era a vida? Será que eu sou reflexo desses homens que caminharam comigo? Então, assim, o homem muitas vezes sofre calado, se distancia de si, né? Não tem, não foi ensinado e não é estimulado a reconhecer as suas emoções. Ele foca muitas vezes até no físico só que o físico, a mente, o corpo, o emocional e o físico são interconectados, não existe separação. Uhum. A nossa sociedade Perfeito. realmente é que foi incutindo isso na nossa mentalidade, na nossa construção. Mas um ponto muito importante, até quando eu inicio um processo terapêutico, né, o fator principal que eu pergunto para o paciente é como é que ele está organicamente, né? Se ele tem algum sintoma no corpo, algum Uhum. sintoma físico, porque isso dá pistas para que eu possa chegar em outro campo emocional, mais profundo. E é isso que você está falando. Ele se desconecta das suas emoções, só que tem um balizador nessa história, que é o corpo dele. Então, o corpo normalmente é o porta-voz. Se ele está desconectado, o corpo muitas vezes traz reflexo disso. E quais são os reflexos? Os sintomas, as compulsões, os Uhum. vícios, a insônia, dores cronificadas. Então, o homem, isso, o corpo está falando para ele. Só que é aquilo que a gente está falando. Numa sociedade adoecida e automatizada, ele não tem, às vezes, como processar e entender isso, né? A gente é estimulado o tempo todo a não olhar sobre esse É, prisma, né? E a passar por ideia cima, né? A gente tá acostumado a passar por cima, a seguir adiante, deixa pra lá, depois eu vejo isso, né? isso, ou então, vamos supor, ele está ali apresentando há um tempo um sintoma cronificado, ele vai no médico, ele faz uso de uma medicação, e ele acha, às vezes, que simplesmente é só aquilo. Mas será que é só aquilo mesmo? Será que ele não precisa também entrar num outro território? Será que há um exemplo, a não elaboração de uma relação que ele tem com uma pessoa específica, sei lá, Uhum. será que alguma questão do comportamento dele, dos relacionamentos dele, não afeta de alguma forma o organismo dele? Então, eu acho, eu só consigo processar por essa perspectiva, né? Nessa É, e até integração. contribuindo um pouco com o que você está falando também, que você falou aí das compulsões, das dores, etc. E o que eu tenho até visto ultimamente, eu tenho realmente recebido mais homens também no atendimento no consultório, e às vezes até me surpreendo, porque tem algumas questões muito relacionadas até com a inapetência, né, com um nervosismo, uma ansiedade ou uma angústia, questões desse sentir que às vezes são relacionados até mesmo a essa falta da nutrição, né? Vai para os extremos, às vezes é uma compulsão, mas às vezes é a falta, ou é o medo de comer, ou é a falta de apetite, o enjoo, realmente é uma desconexão. Então, isso que você está falando faz sentido porque a gente observa, tanto faz se você vai para um lado ou para o outro, né? Mas são extremos. O equilíbrio, né? Aquele caminho do meio, É, esse tá É mais a, é a chave prejudicado. mesmo, né, Lari? É a É. chave. Agora, ele precisa ter um clique ali, e às vezes por isso que é tão importante fazer um acompanhamento com um profissional competente, que muitas vezes tenha essa visão. Foi até uma coisa que me veio aqui que a gente estava falando em algum momento, né? Às vezes, por exemplo, ele foi fazer uma consulta contigo como nutricionista. Então, você já identificou, você propõe ali
um caminho para ele, mas você tendo como profissional essa dimensão, você também vai entendendo que aquilo pode ter um cunho emocional, então você pode fazer ponte direcionamentos também ali, né, para que ele possa fazer um acompanhamento terapêutico, né? Então, como psicólogo também, como médico também, né? Acaba entendendo, então é o caminho do meio mesmo, né? Agora, Então, vou, sempre tem algum alerta ali, né? Se tem a extremidade, tem alguma coisa, né? Então, vou até te interromper um pouquinho aqui, porque você está falando de vários profissionais. Então, essa é uma característica, né, da Health 5D. Então, a gente tem lá na plataforma vários profissionais, psicólogos, né, médicos, vários, diversos tipos de terapeutas, que a gente pode sim ter essas indicações, né, para quem a gente percebe que precisa, né, para que a gente percebe que está com essa necessidade de um acompanhamento maior. Então, como você falou, eu, como nutricionista, eu sempre pergunto, quando eu identifico uma questão dessa, você já está fazendo algum tipo de acompanhamento terapêutico, né? Como que está isso? Porque se a pessoa não tiver, certamente eu vou sugerir que faça, justamente porque a gente sabe dessa integração, né, do corpo, mente, isso está muito interligado e precisa ser visto sempre, né, Nora? Eu acho que é Com uma. certeza. E outra coisa legal, assim, eu vejo muito vanguarda mesmo ó, a plataforma, o movimento de vocês, né? Para quem está escutando, a Health nasceu do sonho de três irmãs da área da saúde, é coisa linda, né? Então, eu acho que é a nova era mesmo, é esse movimento. Então, elas construíram mesmo uma rede, uma plataforma onde as pessoas podem buscar vários tipos de profissionais com esse segmento, né? Então, é a nova era mesmo desse movimento aí da gente poder se olhar de forma mais ampla, se É, curar verdadeiramente, né? com certeza. E aí, lá no e-book, você também fala muito, que é uma coisa que é muito interessante, que são os arquétipos. A gente ouve muito dos arquétipos do feminino, né? Mas fala um pouco também desses arquétipos do masculino. Isso também é bem interessante, sem dar muito spoiler, né? Para as pessoas poderem acessar o Não vamos dar tanto e-book. spoiler, não. Na verdade, o e-book, ele é formato revista, como eu falei, mas a ideia é trazer alguns fundamentos históricos, tá? Assim, a masculinidade rígida, né? O homem provedor, o guerreiro que não sente dor. Como o homem, ao longo do tempo, dos tempos, ele foi se moldando e Uhum. de uma certa forma, construindo esse silêncio emocional. Então, ali eu abordo um pouco a revolução industrial, as guerras, essa cultura patriarcal, esse machismo cultural. Então, tem um pouco de um apanhado histórico, de dados também, de dados Sim. voltados a adoecimento, né? Inclusive, uma coisa, antes de falar do arquétipo, é que a gente tem, é altíssimo, gente, a Organização Mundial de Saúde, né? Se vocês pesquisarem, e lá a gente tem referências, 70%, mais de 70% de morte por suicídio no mundo é homem. Homem. A mulher é maior, a taxa é maior de ideação suicida, é maior que o homem. Mas, de Hum. fato, concluir e morrer por se suicidando é 70 e poucos por cento homens. Então, isso é um dado muito significativo, inclusive dentro do que a gente está conversando, do silêncio, as crenças que a gente tem, né? Olha quem estiver participando da live e quiser comentar alguma crença aí É, que boa. vocês escutaram, homem não chora, homem tem que ser forte o tempo todo, engole o choro, essa é clássica, né? Engole o É. choro. Aguenta Homem não, firme, né? Tem que aguentar firme. homem não sofre, isso é coisa de mulher. Engole o choro, isso é coisa de mulher. Não é, a gente. Não sei o que vocês lembram aí, que possam acrescentar, mas. Então, isso.
vai sendo incutido, né? Então, a proposta do e-book é trazer dados, é trazer referências históricas. E aí a gente entra nesse aspecto que você perguntou dos arquétipos, que é o conceito psicológico, né? É, e eu adoro, na verdade. É uma palavra que, às vezes, nem todo mundo sabe o que é Isso, acesso. eu acho interessante você falar o que que é arquétipo, porque às vezes fica também confuso a própria nomenclatura, né? Ela tem nem todo mundo sabe exatamente. É, aí, a Claudinha botou: você é um homem ou um Ou um saco de saco de batata. batatas? Muito bom. É. Então, eu acho que a forma mais fácil da gente entender arquétipo é o seguinte: os arquétipos são personagens. Personagens que você Uhum. assume. Então, é o jeito que você pode atuar. Você atua como. No livro, no e-book, eu tenho muitos outros, tá? Mas eu coloco 4 que são ali bem primais, que é o rei, o guerreiro, o amante e o mago. Então, normalmente, gente, o ideal é a gente poder carregar. Na verdade, a gente carrega todos eles, tá? Dentro da gente. E vivendo, a gente vai intercalando. Mas muitas vezes se prevalece um sobrecarregado, um numa polaridade exacerbada. Entendeu? Então, por exemplo, você vai falar: pô, Nora, mas o que é o rei? É, como que a gente poderia entender isso? O rei é o jeito que o homem pode ter. O arquétipo do rei no homem pode ser aquele que tem propósito, aquele que é líder, aquele que tem até uma estabilidade emocional quando ele está regulado, ele toma decisão, ele tem direção, o rei, ele tem direção. Agora, por exemplo, se esse arquétipo do rei, ele está doente, ele está fragilizado, ele está doente, esse rei pode ser muito controlador, Uhum. autoritário, crítico. Ele pode pegar, a luz e sombra, né, Uhum. da coisa. Ele pode seguir isso. Agora, né, se ele se perde, ele fica um homem com baixa autoestima, é isso, perdido, sem direção, sem identidade. Ele perde o coração dele, né? Ele perde o coração dele, na verdade. Né? Então, assim, a ideia é ele poder ter consciência que ele tem essas partes dentro dele, que ele tem esses personagens, então ele tem que se auto-observar. E a partir disso, ele poder pensar. O que eu posso fazer com isso? Então, ele gera reflexão e mudança de comportamento a partir do momento que ele entende esses personagens. Uhum. Entende, Olha, Lari? tô Não sei se vendo, ficou olha só, tem fácil um para entender. comentário legal aqui, que o meu pai era assim. Então, as pessoas vão se identificar, né? Se não for, se os homens não se identificarem, às vezes as mulheres vão chamar atenção. Olha só, aqui você, estou identificando você aqui, né? Nesse arquétipo. Vamos olhar para isso e desenvolver isso, né? E que é importante. Eu acho que pode ser legal isso que você falou. Ele partindo do princípio do quê, gente? É as mulheres que participam negativamente ou positivamente dessa construção, inclusive dos Uhum. padrões masculinos. Sim. Então, ter noção desses arquétipos vai ajudando, vai contribuindo de forma leve, fácil, entendeu? O mergulho está dentro de si. Aí ele vai saindo daquela camada ali rígida e ele vai se percebendo mais. Ele vai entrando no movimento de autoconhecimento, Olha que né? bonita essa mensagem aqui do Rodrigo. Tenho 52 anos, passei uma considerável parte da minha vida ouvindo: homem não chora. Homem de verdade não pode expor emoções. Que bom que estamos evoluindo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Rodrigo, pela sua contribuição muito forte, né, que você coloca aqui. Então, essa frase, né, homem de verdade não pode expor emoções, por quê? Né? Ele vai ter que adoecer para mostrar que ele está ali precisando que enxerguem essas emoções, que ele trabalhe essas emoções. É muito complicado. Tem um fator, gente, ancestral, que é muito legal o homem parar para pensar, como eu falei. Como
que foi a história dos homens da minha família? Como que meu pai funcionava? Como meus avós funcionavam? Como é que eles eram? Porque se a gente não fizer esse movimento, a gente inconscientemente a gente fica reproduzindo aquilo sem ter a menor noção. Olha, é incrível. A gente, com os filhos, faz a mesma coisa. Muitos homens fazem a mesma coisa que os pais e avós. Agora, tem que entender, será que eu reproduzo algo que é tóxico, que não era bom nem para mim? Então, só um processo mesmo de fala, de entendimento, para ele abrir a cabeça e ver além, porque isso é muito forte, é muito enrijecido. A cultura estimula. A gente nasce no berço, muitas vezes familiar, rigoroso, mas a cultura retroalimenta isso o tempo inteiro. A televisão, os filmes, as falas, e isso vai entrando dentro da gente sem a gente perceber. Agora, se a gente não questionar e se a gente não botar essas coisas em xeque, a gente vai morrer assim, o homem vai morrer assim, né? Não vai ter jeito, né? É isso que a Cláudia está perguntando aqui. Esses arquétipos são criados nas experiências na infância? Como que podemos ajudar essa construção de um equilíbrio na criação dos filhos? Então, a mãe e o pai dos meninos têm muito, né, que pensar como que estão criando, o que estão falando, senão fica como essas frases que a gente falou agora, que o Rodrigo mencionou também, né? Como que tem que ser essa criação? Tudo, gente, a criança, né? Ela é o reflexo da dinâmica daquele casal, daquela família, daqueles pais, né? Então, se os pais não têm essa visibilidade, provavelmente vai passar para a criança e vai ser um pouco difícil fazer essa construção. Porém, essa criança cresce, ela se torna um adulto e a vida vai trazendo caminhos para elas, né? Amigos, pessoas, ou enfim, a vida vai trazendo os movimentos. E aí o homem pode ir aos pouquinhos e despertando para esse olhar e fazendo as avaliações internas necessárias e entendendo o seu passado e falando, olha, isso realmente eu não quero ser assim. Então ele rompe. Eu entendo, eu tenho mais claridade, então eu quero fazer diferente. Então ele tem a chance das próximas gerações dele, que vem a partir dele, serem diferentes. Agora, se a gente tem pais autoconscientes, se a gente tem pais que caminham, surfam nesse formato, que tem a cabeça aberta, aí as chances, não sei se tem psicólogo infantil escutando a gente, isso é fato, aí, né? Aí as chances são maravilhosas. Então, se esses pais puderem também ter acesso a essas informações, é maravilhoso, né? Eu acho que hoje, cada vez mais, essas informações estão expostas. É só a gente buscar, né? O acesso tá fácil. Então, na nossa plataforma mesmo, né? Alguns conteúdos abordam essas questões que tem a ver com o que você está falando, né? Então, o seu próprio e-book, que está de uma forma muito fácil, né, de assimilar, de acessar, está gratuito. Então, assim, a gente está dando de bandeja, né? Só não vai acessar realmente quem não está sabendo. Então, vamos fazer uma corrente, colocar isso para frente, gerar essa curiosidade ou esse interesse para que as pessoas possam, sim, modificar seus pensamentos, né? Modificar a forma como tratam suas crianças, seus meninos. A gente está criando os homens do futuro, né? Então, eu tenho 2 filhos homens, então isso é uma coisa que me preocupa, porque, né? O que eu estou falando para eles que pode refletir lá no futuro? Então, até temos um comentário aqui, né, dela, a Jane, se não me engano, falando do filho que é narcisista e o pai também era. Então aí a gente já entra numa densidade maior, né? Então, como que a gente pode ajudar para que esses homens tenham uma saúde emocional, mental e física melhor lá no futuro, né? Então, As mulheres têm papel crucial nessa história, como a gente falou. O narcisista, o pai era, e se você for estudar a árvore genealógica da família, provavelmente os demais também eram. E é isso que eu estou te falando, isso se perpetua. Precisa existir um
membro, um que Para queira quebrar. romper com esse padrão. E ele precisa fazer o mergulho interno necessário para fazer isso. Agora, as mulheres têm papel fundamental, e é isso que a Larissa falou. A gente está dando um presente. Eu mesmo tenho esse fator de contribuição social gigante dentro de mim. Atualmente, eu venho vivendo uma experiência dentro do SUS. E isso também estimulou muito que eu pudesse fazer isso como um serviço público para as pessoas. Esse conhecimento, essa possibilidade de você levar para o mundo é muito especial. Então, vocês possam, né, quem acessar, e a live é atemporal, então pode se acessar em É, muitos momentos, é isso, né? E a mudança de cultura, que é gradativa, né? A mudança de cultura, ela vai devagarzinho acontecendo. Agora, a gente tem que impulsionar, a gente precisa estimular isso, entender a importância e estimular, né? com certeza. Então, só para a gente fechar aqui com os comentários, aí o Rodrigo está contribuindo também de novo, que na época dele só era permitido o menino chorar sem decepcionar o pai no Maracanã. Pela Muito bom. tristeza de perder ou pela alegria de ganhar. Fora isso, a emoção não era legítima, não. Nossa, foi perfeito. Nossa, o Rodrigo foi perfeito, exatamente, é isso aí. Mas fora disso, e aí um ponto, gente, essa repressão, não pode chorar, contém aquela emoção dentro dele. Mas, poxa, aquela energia daquela emoção, ela vai ter uma canalização, ela vai ter que ser direcionada para algum lado. E qual é? Aí vocês têm que entender, parar para pensar, o corpo é o termômetro. Não tem outro caminho, gente. Normalmente é o corpo. Então, essa repressão emocional, ela vai ser canalizada normalmente o quê? Doença física, os homens podem inclinar para a questão do excesso do álcool, da Uhum. compulsão alimentar, de irritação constante, de síndrome do pânico, estresse. Tem milhões de formas. Às vezes, se a criança, se o jovem ou criança acumula muito aquela emoção, né? Ele não pode expressar, porque não é porque foi condicionado a não fazer. Homem não chora, um exemplo. Mas ele vai ter algum comportamento, e o corpo é o canal mesmo, mas ele vai ter algum indício ali. Aquilo vai refletir em algum ponto ali dele. Ou ele se retrai demais, ou ele pode se retrair demais, se conter demais e não poder ser ele, como ele precisa e é. Ou então ele pode externalizar isso numa agressividade enorme, às vezes com os amiguinhos, com as pessoas, com os que estão fora, porque como ele é reprimido dentro, ele canaliza fora e despeja tudo. Então, num descontrole, entendeu? Milhões, gente, tem milhões de formas disso ser canalizado, na verdade. E cada caso é uma história, né? Uhum. Mas é esse pensamento, é ter isso, assim, mas eu guardei aquela emoção, aquela raiva ou aquela tristeza. Ela vai, você acha que ela vai ficar. Você implode, mas vai ter uma consequência, né? Então, é muito, muito importante mesmo, sabe? A Mais gente. cedo ou mais tarde, né, Nora? Às É, vezes não é ali imediatamente, né? exatamente. E outra coisa, você nega a emoção, ela não desaparece, ela fica acumulada ali. Ela acumula. E aí ela vai ter rotas do teu comportamento, no teu corpo, nos teus relacionamentos. Isso é fato, né? Então, a gente tem que realmente ficar atento, né, a esses movimentos. O movimento, e o que a Larissa falou, né? A plataforma também está aí para poder disponibilizar materiais, no caso do meu e-book, que é gratuito, mas tem outros trabalhos também, né, de outros profissionais. Então, as pessoas não têm desculpa, gente, para se autocuidar, né? É. Então, tem um monte de caminhos. É isso daí. Então, a Cláudia até colocou, né, que culmina nisso, né, na agressividade. Então, isso tudo é um reflexo claro na situação de feminicídios que a gente tem hoje em dia, né? Então, é algo a se pensar. É forte isso que ela escreveu, E mas é outra algo a se coisa, pensar. a Claro. gente tem documentários interessantes também que falam sobre essa questão, ela falou, né? Isso é reflexo feminicídio. Daí também tem muitas
muitas respostas. Mas pode sim ser uma construção, aquele homem, ele não se percebe, ele é possuído, às vezes, por tanto transtorno, tanta marca do passado, tanta coisa, ciúme, ou seja lá o que, milhões de coisas que implodem dentro dele, ao ponto do homem chegar num nível absurdo de maltrato, de agressividade, de violência, de homicídio, de Uhum. tudo. Isso é uma prova da descompensação absurda, absoluta que esse ser humano tem para chegar no nível desse. Então, realmente, é caótico. Então, É isso, né, precisa. que a Maria Cecília está colocando aqui. A maioria dos pais e avós cresceu em um contexto onde não existia espaço para sentir, para pedir ajuda, para expressar as emoções. E isso moldou uma masculinidade rígida, defensiva e solitária. Total, Total. total. Um isolamento, é essa questão mesmo. Então, o homem, quando ele fala dos sentimentos dele, ou ele expressa, ou ele tem essa coisa, ele se sente inadequado. É muito difícil quebrar esses É, padrões, é. sinceramente. Por isso que, às vezes, tem pessoas na família, ou amigos, ou pessoas que são verdadeiras bússolas luminosas para determinados homens, que fazem Uhum. com que ele devagarzinho ele entenda que sim, ele pode fragilizar, que a vulnerabilidade dele não é fraqueza. Outra coisa, se estimula isso. Você é um fraco, você. Então, é o contrário. A vulnerabilidade ela é força, Uhum. porque não existe nenhum ser humano que não seja frágil, que passe momentos na vida de turbulência. Mas aí é o que eu falo para você. Se a gente olhar a parte histórica das guerras, por exemplo, né? Se a gente fizesse um apanhado lá atrás, né? Como era? Tinha que ser rico, tinha que para sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Pensa nisso. Então, o homem era estimulado a isso. Ele é o provedor, ele é a fortaleza, ele é a fortaleza dos filhos, da mulher. É um peso. O Jung, o psicanalista Jung, né, que é Uhum. muito conhecido, enfim, ele fala muito do inconsciente coletivo também. O inconsciente coletivo é como se ficasse no DNA da população, das pessoas, uma marca que a gente. Todo mundo meio que bebe um pouco disso, né? Acho que cada um é individual e a gente tem o nosso inconsciente, perfeito. Mas existe um todo também envolvido que se interliga dentro do É. nosso movimento interno e cria essas marcas. Então, são dores. Um exemplo, dores da escravidão, dores de guerras, dores enfim, de acontecimentos, né, gigantescos, Coletivos, né? Acontecimentos coletivos, coletivos. que de alguma forma marcam o DNA espiritual, energético, entende? Uhum. É um conceito muito mais macro, sabe? Uhum. E para mim realmente faz todo sentido. Então a gente traz isso. Agora, a questão é, a gente pode se libertar. Né? A gente pode se libertar dessas marcas, a gente pode compreender, a gente pode fazer novos movimentos na nossa vida, né? E a partir do momento que tem esse estalozinho e que a gente é estimulado, aí tudo é possível. E aí, onde que a gente vai encontrar isso? Esse estalozinho a gente pode encontrar lá no e-book, né, que a Norá escreveu. E o Diogo perguntou aí onde eu acesso o e-book. Então, o e-book está disponível lá na nossa plataforma www.health5d.com.br ou saúde5d.com.br. Aqui no nosso perfil do Instagram, vocês também vão encontrar a seção do link na bio. E, Nora, eu queria encerrar agora a nossa live. Não, a gente poderia ficar falando muito, mas a gente daria muitos spoilers aí do seu e-book. E eu queria que você deixasse uma mensagem para esse Novembro Azul, né? Eu falei no início que a gente não ia falar exatamente da prevenção de câncer de próstata, mas a gente ia falar de uma prevenção de modo geral, desse cuidado do homem, né? Considerando que é um mês de conscientização da saúde também masculina, né? Então,
O que que você poderia deixar aí de mensagem para a gente finalizar? Eu deixaria a mensagem para que esses homens e essas mulheres que são sementes, né, que são as impulsionadoras, elas olhassem com muito carinho esse tema, que elas conversassem em casa, e que os homens reparassem um pouquinho para refletir Uhum. sobre as suas vidas. Homens, olhem para suas vidas, saiam da Matrix, saiam desse formato encaixotado que botaram a gente. Se olhem, entende? Sejam felizes, não se contentem com isso, sabe? As taxas estão aí para mostrar para a gente hipertensão, obesidade, vícios, adoecimentos, milhões de coisas. Isso é reflexo disso também. Né? Então, Uhum. se amem, se cuidem, né? Estimulem mais, de repente, o arquétipo do amante. O arquétipo do amante, ele é a alegria de viver, é a cor, ele não fica anestesiado emocionalmente, né? Isso na polaridade forte desse arquétipo, né? Então, se olhem com carinho, tenham prazer por vocês, pela vida, sensibilidade, né? Então, assim, se cuidem, se amem, né? E vocês vão, todos nós vamos deixar legados aqui nessa existência, né? Então, o que vocês fazem com vocês vai ser o reflexo das nossas próximas gerações. E isso tem um peso gigante. Isso é de uma responsabilidade grande, demais para o mundo. Então, se amem mais. E o que eu estou à disposição, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pintar alguma coisa que eu possa contribuir, ajudar. Mas a charada agora tem que ler o e-book, gente. Muito bom. Obrigada, Nora, mais uma vez. Muito bom estar Tá. aqui com você. Acho que você fala de uma forma muito leve, né? Muito gostosa de ouvir. Espero que as pessoas tenham gostado. Então, reforçando mais uma vez com o e-book, os homens, como é o nome? Os homens também sentem, né? Homem também sente. Homem também sente. Homem também Então, sente, Homem né, também gente? sente, o e-book que está lá na nossa plataforma da Health 5D, Health 5D. E aí eu queria chamar a atenção que a gente tem outros e-books também lá. Então, quem acessar pela plataforma já vai encontrar outros nomes, outros e-books, outros assuntos. Então, aproveitem, né? A gente está aqui num feriado, um feriadão e que vocês possam fazer uma boa leitura desse e-book da Norai, possam acessar outros conteúdos também lá na nossa plataforma. E eu queria deixar mais um recadinho. Eu falei no início que a gente teve o nosso primeiro encontro, né, presencial da Health 5D, que foi o Ecossistema de Saúde Integral, que aconteceu aqui no Rio. Norá esteve presente também, né? E lá, como foi um encontro muito, muito interessante, muito proveitoso, a gente decidiu fazer o segundo encontro e muitas pessoas, os nossos associados da plataforma, terapeutas, médicos, que não moram no Rio, pediram para a gente fazer online. Então, atendendo aos pedidos, nós temos no dia 6 de dezembro, de 9 às 11h30, o nosso segundo encontro do Ecossistema da Saúde Integral. Então, esse Ecossistema de Saúde Integral, as inscrições já estão abertas e lá a gente vai ter acesso, né, aos profissionais, a gente vai ter um trabalho de networking dos profissionais, a gente vai ter uma mini palestra da doutora Ingrid Guimarães, que é Ingrid, doutora Ingrid, que ela é médica integrativa. Nós vamos ter também uma palestra com a numeróloga Priscila Tavolassi, e ela vai falar um pouquinho dos números para 2026. E também vamos ter um Teta Healing da Prosperidade com a Leopoldina Simões. Então,
vai ser super rico. Vai ser de 9 às 11, 11h30, mais ou menos, no dia 6 de dezembro. Inscrições abertas. Então, o recado tá dado. E, Lari, uma última coisa. Eu sou membro da Health, mas eu participei também ali como integrante desse movimento, né? Sim. E acaba sendo muito curativo e terapêutico para todos que se envolvem, né? A proposta do encontro, no final das contas, é algo que você sai ali também com um monte de reflexões, te É, abastece pra é, caramba, né? é. Eu acho que foi um trabalho que a gente conseguiu desenvolver de uma forma que ficou muito gostosa, ficou uma forma terapêutica também, né? Ficou uma forma alegre, ao Ah, mesmo tempo muito de consciência. Então, vamos repetir, podendo agregar outras pessoas que não moram no Rio, né? exatamente. E Lari, para a gente finalizar, me veio um insight aqui. Antes Aham, da gente começar a live, eu tentei colocar aqui uma luz, porque onde eu tô é um lugar super claro, aqui pega bastante sol e tal. Aí, enfim, coisas do momento. Olhando assim a nossa imagem, né, e até como uma mensagem para os homens também, e para as mulheres, mas para todo mundo, a gente está assim, como luz e sombra, né? Eu fiquei mais escura aqui. Não sei se eu estou me vendo dessa forma, não sei se vocês estão vendo. Ficou não aqui um sei. pouco luz e sombra. Então, assim, que a gente possa, né, olhar para dentro e entendendo que a gente é luz e sombra, né? Que a gente tem é, 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 potencialidades, forças, mas que a gente também tem as sombras. Eu falo isso também no e-book. Nós temos as nossas sombras. E é muito importante a gente fazer as pazes com essa sombra e a gente também fazer ali um trabalho em relação a isso, né? Então me veio aqui um insight rápido desse equilíbrio, né? Desse equilíbrio da Perfeito. luz e sombra que todos nós temos, aprendendo a abraçar a sombra, a entender que ela também é força na nossa vida, ela traz recados Complementar, um importantes. complementando o outro. Yin e Yang, né? Yin e Yin Yang. Yang. Yin e Yang. Né? E pessoal, muito obrigado, Rodrigo, Aninha, Dalmo, querido, que eu vi Dalmo aí, Tia Marise, obrigado por vocês estarem aqui. Divulguem também. Eu acho que vai ficar gravada, Lari. Vai ficar gravada. Deixa eu só fazer aqui um ajuste. Eu falei doutora Ingrid Guimarães. Ingrid Guimarães é atriz, né, gente? Eu fiz a confusão. É doutora Ingrid Teixeira. É porque foi no embalo do Ingrid, tá? Que vai falar lá com a gente no segundo ecossistema saúde integral. Era só para fazer esse, esse adendo, esse ajuste aqui. Então, Ótimo. vou deixar aqui gravada a live. Qualquer dúvida, então a Norá já se disponibilizou para esclarecer as dúvidas também, pelo perfil se Se transforma transforma oficial, oficial. tá Se bom? transforma oficial, ou então vocês podem acessar também a Norá pelo nosso site. Então, Também. colocando o nomezinho dela lá, já vai aparecer o botãozinho Conecte-se com a Norá, e aí você já vai acessar rapidamente a Norá, que é maravilhosa, uma psicóloga, não tem nem o que falar, né, Norá? Você é tão espirituosa, tão sábia, trouxe palavras aqui riquíssimas que com certeza trouxeram muita luz, né, e sabedoria para as pessoas que assistiram aqui essa live com a gente hoje. Tá Que bom? bom. O objetivo Bri- era esse, gente. Um beijo. Obrigada. Até a próxima. Tchau, beijo.